Paz do Senhor, meu irmão. Eu quero falar aqui um pouquinho, irmão, do livro de João, capítulo 21, e o versículo 15, que fala a respeito de Pedro. Pedro foi um homem cheio de defeito, um homem também cheio de virtude. Cheio de virtude. E o seu Senhor, Jesus Cristo, que Pedro andava a ele viu isso. Ele viu a virtude de Pedro. Ele viu. Enquanto o homem, irmão, vê os defeitos das pessoas, mas Jesus é diferente. Jesus enxerga além do homem. Realmente Pedro era cheio de defeito, mas ele tinha virtude. E Pedro viu, e Jesus viu isso em Pedro. E por conta disso, foi que Jesus aproveitou o homem chamado Pedro. Se você ler as histórias de Pedro, lá para trás, você vai, se for na ótica humana hoje, ninguém queria Pedro para ser nem varredor da igreja. Queria não, irmão. Porque era muita controvérsia que Pedro tinha. Você vê que quando Jesus, nos seus ensinos, Jesus falou que ele ia ser arrastado sobre Jerusalém, ia morrer. E Pedro deixou, irmão, que o diabo tomasse a sua boca. E Jesus falou e repreendeu. Jesus não repreendeu Pedro, mas repreendeu o diabo. Quando Jesus disse, passa para trás de mim, Satanás. Repreendeu o diabo. Outra vez você vai ver que Pedro, quando Jesus estava na sua última noite, ele frisou uma profecia que está no Velho Testamento, o profeta dizendo que o pastor ia ser ferido naquela noite e as suas ovelhas sairiam dispersas. Aí Jesus falou, diz, ainda nesta noite vai acontecer isso. E disse que Pedro tomou, porque aquela hora era uma hora de decisão, irmão, não era hora de falar qualquer coisa. Mas Pedro, sem conhecimento, no calor, ele falou de Senhor, ainda que seja mistério, eu morro contigo. E Jesus falou disso, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Então, a gente vê aqui Pedro, ele se atravessava. Uma certa vez o Senhor falou, disse, eu quero lavar os pés de vocês. Deu um exemplo de humildade. E quando chegou em Pedro, a Bíblia diz que Pedro disse, a mim não. Aí Jesus disse a Pedro, se eu não, aquele que eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Ele exagerou, fez, então me dá também, lavar também a minha cabeça. Jesus disse, não, o corpo já está limpo pela minha palavra. Então Pedro, irmão, ele existia muitos defeitos para ingressar no ministério que ele ingressou. Mas vamos falar de algumas virtudes de Pedro? Mesmo com seus defeitos, a Bíblia diz que na noite que Pedro estava lá, em redor da fogueira, onde estavam os algozes de Jesus esperando a audiência, que aquela noite era muito fria, enquanto Jesus estava lá dentro na audiência, fizeram uma fogueira para se aquentar, e Pedro também estava no meio. E a Bíblia disse que as pessoas vieram perguntar se Pedro era do grupo de Jesus, com muita facilidade, irmão. Ele negou. Ele negou. A ponto da Bíblia diz que ele começou a praguejar, dizer que não fazia parte do povo de Jesus. Mas a Bíblia diz que você vê que ele tem virtude, porque nem todo mundo tem essas qualidades. A Bíblia diz que quando ele falou assim, o galo cantou e Jesus olhou para ele e ele se lembrou das palavras que ele falou. E a Bíblia diz que ele chorou, saiu dali chorando amargamente.
Isso é uma virtude. A outra virtude que Pedro teve, irmão, é que no dia da ressurreição de Cristo, no domingo, saíram cedo, e a Bíblia diz que os discípulos, as mulheres, foram ver ou levar, havia uma tradição naquela época, que quando a pessoa morria, aos 3 dias, as pessoas iam embalsamar o corpo daquela pessoa, a sepultura daquela pessoa. E a Bíblia disse que as mulheres iam comentando, dizendo assim, quando chegar lá, quem vai tirar a pedra? Porque elas viram que colocaram a pedra na hora que sepultaram Jesus, e colocaram uma pedra em cima do túmulo. E elas iam questionando, dizendo, quem vai tirar a pedra? E a Bíblia diz que os discípulos vinham correndo para ver. E um dos discípulos que vinha, mas Pedro, ele passou por Pedro porque ele era mais novo, dá-se a entender que ele era mais novo, e Pedro estava mais velho, cansado. Mas quando o discípulo chegou lá, que o discípulo chegou lá primeiro do que Pedro, a Bíblia diz que ele olhou, mas não entrou no túmulo. Mas quando Pedro chegou, foi logo entrando. Isso é virtude, irmão, é qualidade. Aí Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que a primeira vez que Jesus apresentou ressuscitado foi em uma casa que ele estava fechado, a casa estava fechada e ele estava dentro com medo do que estava acontecendo em Jerusalém, porque ele tinha matado Jesus e os discípulos estavam todos com medo. Jesus chega e entra na casa sem abrir a porta e diz, a minha paz seja convosco. E Jesus deu um sopro, renovando os seus servos. A segunda vez que Jesus aparece, a Bíblia diz que ele aparece para mostrar ao discípulo Tomé que ele tinha ressuscitado. E a terceira vez foi na praia, quando os discípulos estavam lá. E a Bíblia diz que os discípulos comem e depois Jesus chega perto de Pedro, aquele homem que tem enganado ele, aquele homem que muitas vezes decepcionava Jesus, como Jesus é maravilhoso. Aquele homem que muitas vezes, fosse hoje na ótica humana, ele não prestava mais para nada. Não prestava mais para nada. Mas Jesus chega perto dele com muito amor e pergunta, diz, Pedro, você me ama? A primeira vez, ele diz, eu amo, Senhor. A segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, tu sabe, Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu acho, irmão, que a felicidade de Pedro estava muito grande naquela hora. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, você me ama? Ele entristece. Eu acho, irmão, que ele se lembra, né? Das palhaçadas dele, das coisas que ele estava acontecendo. Aí ele diz, Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu conhece, ele quis dizer assim, tu conhece o profundo do meu coração. Tu sabe o meu desejo. Tu conhece como eu te amo. Tu conhece disso. Aí Jesus disse, olha, Pedro, quando você se converter, apacente as minhas ovelhas. Agora Jesus esquece, ou que seja, Jesus não olha os defeitos, vê a virtude de Pedro. Quando Pedro, irmão, quando Satanás chega para pedir Pedro, Satanás estava vendo que Pedro dava muito bem para a obra dele, porque Pedro era apressado, Pedro tinha um temperamento sanguíneo muito alto, o diabo olhou assim, mediu, disse, dá certinho para trabalhar comigo, mas só que era servo de Jesus Cristo. Aí Jesus disse, olha Pedro, Satanás me veio e te pediu para se andar contigo, mas eu tive misericórdia de ti. Quando tu se converter, confessa isso para os teus irmãos. É maravilha, irmão. E logo após, a Bíblia diz que aquele homem, ele toma uma posse. No dia de Pentecoste, aquele homem fracassado, aquele homem que alguém olhava para ele e via cheio de defeito, ele dá uma mensagem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 por diante.
E a Bíblia diz que a mensagem foi tão poderosa, irmão, tão poderosa, quase 3.000 almas se congregou, foram batizados de bom grado ao receber a palavra com bom grado. Que joia preciosa! Se fosse os dias de hoje, aquela joia estava sendo perdida, porque ninguém ia tolerar, ninguém ia querer. Mas Jesus, que é conhecedor das coisas, aproveita. Ele levanta, ele restaura aquilo que o homem não quer, aquilo que o homem rejeita, aquilo que o homem pensa que não presta. Deus levanta e faz um grande aproveito. Foi assim que ele fez na vida de Pedro. Pedro, se você ler no capítulo 5, versículo 15 e 16, a Bíblia diz que o povo trazia os doentes na cama, trazia nas marca, e colocava ao contrário do sol, para dar sombra. Ninguém nunca viu na história, mano, no tempo bíblico, homem curar com a sombra. Não, ninguém nunca viu isso. Mas aquele homem cheio de defeito, aquele homem fracassado, aquele homem com tanto fracasso na vida dele, agora se levanta como instrumento até a sua sombra. Jesus aproveita. Oh, glória a Jesus, para fazer a obra. Porque Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de recuperação. É o Deus que levanta. É o Deus que age. É o Deus que vê o defeito na tua vida, mas também vê as tuas virtudes. Levanta e faz a obra de Deus. Amém.